Por gentileza, a sua atenção. A partir de agora, pedimos a todos que coloquem seus aparelhos de comunicação em modo silencioso, por favor. Antes de mais nada, nosso cordial boa tarde. Agradecemos a presença de todos, metroviários e convidados. E vamos encerrar a terceira semana da Gestão do Conhecimento e Inovação com o tema Perspectivas de Inovação no Metrô de São Paulo. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos profissionais do metrô de São Paulo que apresentarão o panorama da inovação na companhia. Após as apresentações, convidaremos novamente a todos que retornem ao palco para que possamos fazer um painel de debate com todos os apresentadores. Nós vamos iniciar imediatamente a primeira apresentação e convidamos ao palco a senhora Maria Beatriz Barbosa, doutora em Arquitetura e Urbanismo pela USP, MBA Marketing de Serviços e em Gestão de Educação Corporativa pela FIA, formação em Design Organizacional e Design Thinking, no metrô há 29 anos, onde atuou como coordenadora de Infraestrutura e Comunicação Visual, chefe do Departamento de Relacionamento com o Cliente e gerente de Relacionamento com a Comunidade. Na área de Recursos Humanos, atuou junto à Universidade Corporativa, atualmente assessora técnica na presidência, na área responsável pelo planejamento de longo prazo e pelo plano de negócios da companhia. Para apresentar o tema Oficinas de Design Thinking, convidamos a senhora Maria Beatriz Barbosa, a quem eu peço uma salva de palmas. Muito obrigada. Muito obrigada. É muito prazer estar aqui de novo nesse palco da Unimetro. Muita satisfação que eu venho apresentar esse tema para vocês. Você passa para mim? Aonde? Esse aqui? Por favor. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa experiência aqui na Unimetro com as oficinas de Design Thinking que foram realizadas ao longo do ano de 2017. Na verdade, ela teve início exatamente na Semana de Gestão do Conhecimento, realizada em 2016. Eu vou falar um pouquinho sobre esse tema, começar então falando do contexto que a gente vive atualmente, né? E é um período de extrema incerteza, de mudanças rápidas, a gente chama de VUCA, né? Volátil, volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, né? E a gente transita entre um mundo complicado e um mundo complexo, né? E o mundo complicado, ele dá conta de resolver seus problemas com os especialistas, mas o mundo complexo não. No mundo complexo, eu preciso da experiência das pessoas e de uma experiência multidisciplinar, experiência de várias pessoas ao mesmo tempo, somando as experiências. Isso porque as respostas que já são conhecidas, elas não fazem mais sentido para os problemas que estão surgindo. Então, eu preciso juntar as pessoas e juntar o conhecimento e a criatividade das várias pessoas para dar conta de resolver problemas complexos. Quando a gente fala de inovação, né, fala em inovação, invenção, né, mas a gente tem essa definição do Manual de Oslo, que fala que uma invenção só pode ser considerada inovação se ela for aceita pelas pessoas, ou seja, se ela for colocada em prática, né? E, portanto, a inovação é um valor que é percebido pelas pessoas. Ela não se justifica por si só, ela tem que ser validada. E como é que a gente amplia, né, esse valor percebido pelas pessoas? A gente só faz isso, a gente só consegue ampliar esse valor se a gente construir experiências de serviço que façam sentido para essas pessoas, para que essas pessoas, de fato, validem essas soluções que estão sendo dadas. Então, o que importa, na verdade, não é a ideia em si, mas o quanto essa ideia faz sentido para as pessoas.
como é que essas pessoas consideram essa solução que vem sendo apresentada. Então, essas pessoas têm que ser consideradas em toda a sua plenitude, né? Então, o aspecto físico, emocional, cultural, psicológico, enfim, para que a solução seja adequada à sua necessidade. E a inovação no século XXI, ela não aparece sozinha, né? Ela não vem da cabeça de uma única pessoa. Então, ela é uma inovação aberta, ela é colaborativa, ela é multidisciplinar, ela é global. Então, você tem pessoas do mundo todo conectadas, de alguma forma, pensando em solução para alguns problemas, né? E é só assim que a gente vai conseguir, de fato, resolver alguns problemas complexos que se apresentam no mundo de hoje. Então, a inovação é um fenômeno social. Ela depende de uma rede de valores, ela é produzida entre parceiros, ela exige a colaboração de parceiros, das pessoas que vão ser beneficiadas, dos fornecedores, para criar uma solução que atenda a necessidade de cada um deles, né? E isso ajuda o engajamento, né, a validação da solução por todos os envolvidos. Ele está colaborando na solução, ele vai se empenhar para que aquela solução seja a melhor possível e atenda às suas necessidades. Então, as pessoas, a hora que elas forem envolvidas, elas vão se engajar na solução e vão adotar aquela solução, elas vão validar aquela solução que está sendo dada. Isso também ajuda a agilizar a sua implementação, porque houve a participação. Não existe uma única forma de fazer inovação, né, mas uma atitude para inovar que pode ser auxiliada por diversas ferramentas. E o Design Thinking é uma dessas ferramentas. Tá? O que é o Design Thinking? Então, é um processo ágil, colaborativo para inovar, estimular colaboração e experimentação, reduzir riscos no processo de inovação, ter um olhar humano sobre o desafio. Eu vou resolver o problema de uma pessoa, né, ou de um grupo de pessoas, né, e eu preciso enxergar quais são as necessidades dessas pessoas. Também ele pressupõe a existência de um espaço para que as ideias possam emergir sem pré-julgamento, né. Eu não posso ir aniquilando ideias e pessoas, né, e desconsiderando possíveis sugestões e ideias de solução. E também é preciso, para que ele exista, entender o comportamento humano. Então, entender o que as pessoas falam, o que as pessoas sentem, o que as pessoas veem, o que elas ouvem, como elas interagem entre si, como elas interagem com o ambiente, e somente então eu vou encontrar uma solução adequada. O Design Thinking, então, ele pode ser entendido como uma intersecção entre a empatia, né, que é o momento onde eu vou entender o que o usuário precisa, né, eu vou me comprometer com soluções que sejam adequadas para ele. Um outro aspecto é a colaboração, né, então colocar pessoas trabalhando juntas, e essas pessoas vão trabalhar em conjunto e uma tem que compreender o olhar, o ponto de vista da outra. E vou também criar soluções que gerem impacto positivo. E um terceiro campo, né, é a experimentação, onde eu visualizo rapidamente novas situações e eu posso fazer os ajustes necessários antes de investir um volume alto de dinheiro. Então, é a intersecção desses três campos, empatia, colaboração e experimentação, que a gente chama de Design Thinking, que é o processo de projeto com a visão do design. O Design Thinking ele pode ser dividido, né, em 4 etapas. A primeira etapa, que é a de descoberta, né, onde eu vou, de fato, me aprofundar em entender o problema, entender a necessidade do usuário. Vou definir quem é esse público-alvo que eu vou atender. Numa segunda etapa, eu vou definir o problema, o foco, o tema que eu vou estudar. Na terceira etapa, eu estabeleço algumas ideias passíveis de entrega para o cliente. E na quarta, eu faço um protótipo e submeto esse protótipo à validação pelo cliente. Então, eu estou trabalhando com
poucos recursos, muitas ideias. E estou validando a cada etapa esse processo colaborativo com todos os participantes. E a gente teve, então, como eu falei, no final do ano passado, né, na segunda semana de gestão do conhecimento, uma oficina experimental. A gente abriu para que todos os empregados da empresa pudessem participar, conhecer a metodologia, né, e foi uma tarde intensa, né, muito colaborativa. Foi a nossa primeira experiência, né? Nós fizemos, então, a prototipação dessa oficina. Tivemos 48 profissionais de diferentes áreas e eles propuseram solução para 8 desafios simultaneamente. Então, eram 8 grupos, 8 desafios e 8 soluções para esses desafios. Então, foi a primeira experiência e, a partir de então, esses profissionais entraram em contato com a Unimetro e começaram a pedir oficinas específicas para suas áreas. E isso, então, ao longo do ano de 2017, a gente fez uma série de encontros. Então, o primeiro encontro foi com a equipe da GJU, e aí eles tinham vários desafios, né? E eles selecionaram 4 desafios. Então, como podemos profissionalizar prepostos? Como podemos lidar com o aumento de demandas, considerando a restrição de recursos humanos e financeiros? Como podemos rever o procedimento de fiscalização de mão de obra das áreas? E como podemos melhorar o processo de digitalização das peças jurídicas? Então, a equipe da GJU se reuniu aqui na Unimetro, trabalharam esses 4 desafios e chegaram a propostas e ideias para solucionar. A segunda experiência, não está na sequência, tá, do que elas aconteceram ao longo do ano, mas, enfim, nós fizemos também com a GPI, né, com a área de planejamento, para estabelecer diretrizes para a construção de um banco de dados geolocalizados para cadastro de interferências urbanas. E isso poderia trazer melhorias para a obtenção de dados sobre transporte coletivo no município, que não disponibiliza essa informação de forma estruturada e melhorar a qualidade dos planos e projetos, desenvolver projetos fazendo análises geológicas de forma diferente, ter o cadastro da Sabesp atualizado e preciso para executar obras e serviços com segurança e consultar as informações cadastrais das concessionárias de serviço e de gestão eletrônica de documentos para agilizar, então, a elaboração de projetos. Então, foram 4 desafios da equipe de planejamento que foram trabalhados ao longo do dia. E nessa oficina, a gente também inovou, a gente trouxe uma metodologia paralela, né, que é o Lego, para trabalhar junto com a equipe no processo de inovação e de geração de ideias. No terceiro... fizemos uma oficina também com a Diretoria de Operações, né, para como podemos melhorar a imagem do serviço. E ali tinha desafios, né, de definir o propósito da diretoria, definir sentimentos e percepções que queremos despertar nas pessoas que usam o serviço do metrô, como queremos ser reconhecidos pela população, e para construir essa transformação, como cada um dos participantes precisaria ser diferente. Então, o que precisaria fazer mais e o que precisaria ser menos, né? O que precisaria deixar de fazer. Então, também foram 2 encontros, e foi daí saiu o programa Conte Comigo, né, que está agora disseminado na diretoria. Uma outra experiência foi a oficina para gerar os conteúdos para a formação do OTM3. Como podemos, então, melhorar os conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e entregas em situação de normalidade e anormalidade? Então, os supervisores de estação, né, junto com os gestores, né, da GOP, passaram por essa oficina para identificar como podemos melhorar a gestão de pessoas, a gestão de atendimento ao cliente, a gestão administrativa e a gestão técnica operacional em situações de normalidade e anormalidade. Tudo isso foi coletado, né, e serviu de diagnóstico para a construção do treinamento do ATM3. Fizemos também uma oficina junto com a equipe da GRH, né, como podemos melhorar simultaneamente gestão de informação, conhecimento e recursos no processos da área trabalhista.
E também tínhamos desafios, né, para reduzir o volume de passivos trabalhistas, reduzir o volume de demandas trabalhistas, considerando várias frentes de atuação, mudar políticas, rever diretrizes e práticas de RH, reorganizar treinamentos e desenvolvimento de gestores. Então, também surgiram várias ideias para dar início, então, a essas transformações. E a última que a gente realizou, ainda esse mês de outubro, no início do mês de outubro, a oficina junto com a área de atendimento ao cliente, a CAC, como podemos melhorar o atendimento à comunidade impactada pelos empreendimentos de expansão da rede metroviária e evitar problemas de segurança, limpeza e conservação dos imóveis desapropriados e não utilizados no empreendimento. Como podemos atenuar o ruído das obras no período noturno e seu impacto junto à vizinhança. Como podemos otimizar a compreensão e o entendimento por parte da vizinhança quanto às atividades geradoras de ruídos. Como podemos mitigar impactos causados aos comerciantes vizinhos das áreas de expansão. E como podemos melhorar o atendimento, mitigar os problemas e resolver definitivamente a questão de danos aos imóveis residenciais. Então, essa oficina também nós tivemos a participação de profissionais de diferentes áreas, não só da CAC, mas da área de empreendimento, da área da infraestrutura, da área de implantação de sistemas. Então, foi uma equipe multidisciplinar, a pessoal da imprensa. Então, uma equipe multidisciplinar que pensou soluções para os problemas enfrentados pelas pessoas que moram ou têm seu negócio junto às obras de expansão. Enfim, dentre os resultados alcançados, né, com essa experiência, então, a partir da experiência de outubro, vários gestores e equipes nos demandaram para a realização de oficinas customizadas para as suas áreas. Ao longo de 2017, então, foram realizadas 6 oficinas. Isso envolveu a participação de 170 empregados nas oficinas. Foram identificados 24 desafios e, para cada um deles, foram propostas iniciativas que resultaram em inovação, seja em processos existentes e seja em novos projetos que foram implantados e acolhidos pelas áreas. Bom, como é que esses 170 participantes avaliaram essas experiências? Então, os participantes avaliaram positivamente, né, eles consideram importante sair da rotina, do local de trabalho, reunir diferentes profissionais para refletir, é um momento de reflexão sobre os problemas, e, ao mesmo tempo, propor soluções de forma colaborativa, né, um olhar diferente sobre o problema do outro. Isso traz muita riqueza. E também era uma oportunidade de conhecer pessoalmente e interagir com colegas com os quais as pessoas não tinham contato habitual. Nós tivemos uma experiência, as pessoas chegaram e falaram assim, ai, que bom, foi bom te conhecer pessoalmente, a gente só se falava por telefone, por e-mail, foi bom conhecer. Então, assim, isso aproxima as pessoas e faz com que elas tenham um comportamento, uma atitude mais colaborativa no dia a dia. As equipes, não são só elogios, as equipes reclamam que tudo é muito corrido. Eles queriam ter mais tempo para a oficina, que a oficina fosse de 2 dias, de o dia inteiro, enfim. A gente faz na medida do possível, né, num tempo razoável também para gerar resultado. As equipes, em sua maioria, incorporaram esses resultados e essas sugestões nas suas rotinas de trabalho. E a gente identificou, enquanto Unimetro, que os melhores resultados eles surgiram da colaboração entre diferentes áreas. Então, conforme eu tinha pessoas de áreas diferentes trabalhando sobre um mesmo desafio, as sugestões e as ideias para a solução eram muito mais ricas. Então, os projetos gerados também tendiam, né, a considerar esse olhar diferente e abarcar novas soluções. E, por fim, né, queria fazer um agradecimento a todos os gestores que nos confiaram os seus desafios, né, que abriram as portas, deram transparência aos seus problemas para que isso pudesse ser tratado aqui na Unimetro. Também agradecer a GRH e a equipe do RHD, as consultoras que estiveram sempre presentes durante as oficinas. Agradecer a Silvia, né, que deu todo o apoio para a realização da oficina, ao Fausto e a Elaine, que participaram ativamente em todas elas, e toda a equipe da Unimetro, que deu suporte à realização
desses encontros. Tá bom? Era isso.